da Costa. É este o nome que vamos conhecer hoje, a maravilha portuguesa da década de 50. Sejam bem-vindos à terceira edição do Hoje Falou TV e é isso mesmo, vamos conhecer Lobo da Costa, quem foi, o que fez e qual foi a sua real importância para o wrestling nacional. E se calhar vamos mesmo começar por aqui, porque estamos a falar de alguém da década de 50 e eu diria que tudo o que tenha a ver com o wrestling português que venha da década de 70 para trás tem sempre uma comparação inevitável. Tarzan, Taborda. E portanto, acho que o primeiro contexto que temos que dar aqui é Lobo da Costa foi o Tarzan Taborda dos anos 50? A minha resposta é não. O Tarzan Taborda teve um pico de internacionalização, lutou na Europa, na América, na Ásia, que o Lobo da Costa não teve. O Lobo da Costa teve a sua influência basicamente em dois países, Portugal e Angola. E eu diria até que, comparativamente, para se fazer uma comparação com o Tarzan Taborda, só os novos lutadores, a nova geração que está a chegar a palcos internacionais, como a Kelly, a Shana ou o Santos, é que eventualmente, quando terminarem a carreira, essa carreira eventualmente pode ser comparada com a do Tarzan Taborda. Por isso, não, a importância do Lobo da Costa não é idêntica à do Tarzan Taborda. No entanto, na década de 50, Lobo da Costa foi, sem dúvida, um dos grandes lutadores portugueses e, além disso, conseguiu fazer valer essa influência depois, quando foi para Angola, e ainda hoje há marcas do Lobo da Costa no wrestling angolano. E então vamos começar por perceber, naturalmente, quem foi este homem. Lobo da Costa nasceu em 1925, portanto, estamos a falar há quase 100 anos atrás, e ele nasceu no Fundão, fazia a sua vida normalmente. O pai faleceu aos 17 anos e o Lobo da Costa, aos 17 anos, vem então para Lisboa para fazer pela vida, e era alguém como eu e vocês, até que um dia ia passar no Parque Mayer e o Lobo da Costa enceta uma conversa com o irmão da Amália Rodrigues, que estava também no Parque Mayer. E dizem vocês, da Amália Rodrigues, fadista. É exatamente isso. Portanto, o irmão da Amália Rodrigues, o Filipe Rebordosa, que era um boxer bastante conhecido na altura, fala com o Lobo da Costa e o Lobo acaba por ficar atraído. Portanto, o Filipe Rebordosa, além de boxer, naturalmente, tinha a sua influência também noutros setores, vá lá, dos esportes de combate, luta livre, luta greco-romana, e convida o Lobo da Costa a vir a assistir a um treino. E, portanto, o Lobo automaticamente fica quase maravilhado e começa a treinar, então, luta livre. Tem, de imediato, uma evolução muito rápida e rapidamente faz, então, o seu primeiro combate no Choupal, em Coimbra, que ainda hoje é um dos combates míticos da carreira do Lobo da Costa, porque reza a lenda que o Lobo da Costa saiu, no seu primeiro combate, saiu em ombros. Existiu depois também, falando aqui dos combates míticos da carreira do Lobo da Costa, existiu depois também outro combate mais à frente, no Parque das Camélias, em que reza a lenda também que o Lobo da Costa foi levado do Parque das Camélias até à Avenida dos Aliados pela multidão, e portanto, por aqui nós podemos perceber que realmente o wrestling para alguns setores era realmente algo grande, e eu peço-vos até para verem o quão incrível isto era. Eu peço-vos para verem esta imagem que estará aí a passar, onde se vê, portanto, eu não sei se conseguem ver na perfeição, um cartaz do Lobo da Costa, portanto, de apoio ao Lobo da Costa, em que se lê ali a palavra multidão. E vejam, contextualizem isto, nós estávamos em plena ditadura e estas multidões que vocês veem aí na foto levavam cartazes à WWE,
Portanto, não é só esse cartaz que está aí ao fundo de apoio ao Lobo da Costa. Outras pessoas aí na foto estão com cartazes à WWE e estávamos em plena ditadura. Pensem em como isto era incrível e como estes lutadores portugueses atraíam multidões e estes shows conseguiam atrair este tipo de multidões na altura. Portanto, o Lobo da Costa começou a ser chamado pela maravilha portuguesa, teve dois nomes durante a sua carreira, a maravilha portuguesa ou o estilista português. Estes dois nomes foram os que acompanharam a carreira do Lobo da Costa. Eu penso que a maravilha portuguesa terá sido, se calhar, aquele que mais hoje em dia nós associamos ao Lobo da Costa. Outros grandes combates do Lobo: 18 de outubro de 1950, no Parque Mayer, o que era chamado o Estádio Internacional do Parque Mayer, um combate frente ao Damien, que na altura foi o co-main event. O main event deste show foi o Barrigana contra o Devouvier, que era o científico belga. E atenção, que este nome científico, na altura, este moniker de científico, na altura era basicamente o que se utilizava para os technical wrestlers e, portanto, esta palavra era muito utilizada no wrestling. Quem era um científico era habitualmente um technical wrestler, um wrestler que sabia realmente do craft, que estava, portanto, do seu craft, do craft que desempenhava. Este é também, 1950, o ano em que o Lobo da Costa se torna campeão regional e, portanto, dizer que nem sempre o Lobo da Costa fazia os main events, e vocês viram que neste combate do Parque Mayer, por exemplo, ele foi co-main event. Nesta altura existiam outros nomes, o Cruz Passos, o Sanguinário, que era o campeão cruiserweight da altura, era campeão de leves e, portanto, seria basicamente o campeão cruiserweight da altura. O Mateus Valente, que era o campeão da Marinha, chamado o campeão da Marinha. O Ruivo, que era o Tigre português. E o Tonito Figueiredo, que chegou a ser também campeão nacional, tal como o Barrigana, e que era chamado boxer lutador. E, portanto, estes eram, eu diria, os grandes nomes da altura. E, portanto, o main event fazia-se muito em função das cidades onde se lutava. Numas, o Lobo da Costa seria main event, noutras não seria. Outro combate, já 2 anos mais tarde, que ficou também para a história, na sua Fundão natal, o Lobo da Costa vai a um evento organizado pelo Sporting do Fundão da sua cidade natal. Naturalmente que aí fez um main event contra o Cruz Passos e, portanto, a importância do Lobo da Costa começou-se realmente a espalhar. Era também uma altura em que, curiosamente, existiam sempre muitos internacionais nos cards portugueses. Os dois nomes, eu diria, que apareciam em quase todos eram os do Madariaga, que era o monstro argentino, e do Jameri, que era o braço de ferro, o argentino e o espanhol. E, curiosamente, esta questão dos internacionais depois entrou pelas décadas seguintes, porque eu recordo-me, por exemplo, de ver um card já do Tarzan da Borda, portanto, já da altura do Tarzan da Borda. Recordo-me perfeitamente de ver um card do Torneio Internacional de Lisboa, onde o Tarzan esteve, e em que ele era o único português. Nós tínhamos depois espanhóis, o Landro, o Montovo, o Veliz, todos de Espanha. Tínhamos depois o Castaneda e o Maximiliano do Peru, o Nick Barone de Itália e o Sharon de Inglaterra. Era este o card da altura desse show do Torneio Internacional de Lisboa, um show que eu penso que foi também no Parque Mayer. E esta questão dos internacionais é curioso, povoavam nestas décadas os cards portugueses. Além disso, portanto, estes foram os grandes combates da história do Lobo da Costa em Portugal. Portanto, em Portugal ele foi um dos melhores, mas não se pode dizer que tenha sido o melhor, lá está,
como um Tarzan da Borda, um melhor indiscutível, tinha sempre ali o Barrigano, o Tony Figueiredo, o Cruz Passos a fazerem de sombra. No entanto, esta popularidade, porque, volto a repetir, o Lobo da Costa atraía multidões, como vocês viram, por exemplo, nesse cartaz que foi mostrado, e, portanto, esta popularidade do Lobo da Costa fê-lo depois entrar até em filmes portugueses, o Grande Elias, Burgueses, Malteses e às vezes, e o Capitão Sagride foram alguns dos filmes em que o Lobo entra, já devido à sua popularidade. No entanto, em 1954, portanto, esta carreira do Lobo da Costa em Portugal acaba por não ser muito longa. É marcante, sem dúvida, mas acaba por não ser assim tão longa, porque os seus grandes combates são todos a partir de 1950 e, portanto, ele em 54 é convidado a ir lutar a Luanda e ele deve ter gostado tanto daquilo que por lá ficou, por lá casou e só voltou a Portugal em 1975. Em Angola, portanto, em Luanda, o Lobo da Costa participa nos míticos shows, ainda hoje são lembrados na Angola, nos míticos shows do Estádio dos Coqueiros, em que vence os grandes nomes do wrestling angolano, como o Santa Pires, o Chico Milano, o Luís Serrano, o Aurélio Gonçalves ou o Elíndio, alguns destes nomes do wrestling angolano que tinham também origem portuguesa. Quando termina a sua carreira, o Lobo da Costa passa depois a promoter, a empresário em Angola, e é aqui, e portanto, por isso eu dizia no início do vídeo, que a influência do Lobo da Costa se faz sentir também muito no wrestling angolano, porque ele passa todo o conhecimento que tinha àquela geração do wrestling angolano, e através dos seus shows, porque depois passa ele a organizar os shows do Estádio dos Coqueiros, que eram os shows principais em Angola, passa ele a ser o promotor desses shows e, portanto, ele passa ao conhecimento e acaba por lançar uma nova geração do wrestling angolano, toda ela influenciada por ele. O Lobo lança nomes que ainda hoje em Angola são recordados naturalmente pelas gerações mais velhas, como o Tauta, o Adriano Grilo ou o Banganinito, que são lutadores que ainda em Angola, se perguntarem a alguém mais velho, com toda a certeza se vai lembrar. O Lobo acaba, portanto, em 1917, é a última notícia que temos do Lobo da Costa, aos 92 anos, ele estava vivo, voltou ao Fundão e estava vivo na sua cidade natal. Não sei se 3 anos depois ainda está, espero sinceramente que esteja. Se estiver, estará com 95 anos nesta altura e, portanto, acho que seria bom, naturalmente. Eu ainda pensei em entrar em contacto com o Lobo da Costa, mas, meus amigos, tem 95 anos e, portanto, nunca iria incomodar um senhor de 25 anos, de 95 anos, perdão. Só por isso, se ele fosse um pouco mais novo, eu teria entrado em contacto com ele. Se quiserem saber mais, as minhas fontes para este vídeo foram basicamente uma entrevista com o Lobo da Costa feita pelo Jornal do Fundão e um ótimo artigo do Jornal de Angola chamado Os Golpes de Tesoura do Lobo da Costa. É um ótimo artigo escrito por alguém que conviveu com o Lobo da Costa em Angola e, portanto, se os quiserem encontrar na net, aliás, é só porem, nem precisam de pesquisar em separado. É só porem Lobo da Costa lutador e com toda a certeza vos vão aparecer estes 2 artigos. Depois utilizei ainda mais uma ou 2 coisas, mas foi basicamente isto. Espero, naturalmente, estamos a falar também de uma altura em que a informação não é muita e, portanto, espero que neste pequeno vídeo tenha pelo menos passado a importância, aquilo que foi o Lobo da Costa para o wrestling nacional na década de 50 e para o wrestling angolano na década de 50 e nas décadas seguintes também, devido à influência que teve. Foi mais uma edição, foi a 3ª edição do Hoje Falou TV, o programa de wrestling que vos traz aqueles assuntos mais investigativos, opinativos, originais. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Vejam toda a programação do SmackDown e do Wrestling.pt e nós voltamos para a semana, no próximo domingo, com mais
um espaço no Fonte. Obrigado.